sabe o que é TCC? E posso te afirmar, não é tese de conclusão de curso. Você sabe a importância de conhecer o que é TCC e praticar as técnicas no seu dia a dia? Para quem não me conhece, meu nome é Maiara Souza, sou psicóloga especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Então vamos lá, entender um pouquinho mais qual é essa abordagem. É uma abordagem da psicologia onde a gente atende os pacientes. A TCC é uma terapia breve, é uma terapia estruturada, onde você trabalha o foco no aqui e agora. Então, o paciente, quando ele nos procura, a gente começa a pegar quais os pensamentos, quais as emoções, quais os comportamentos, para a gente entender um pouco aquela formulação de caso. Por isso que é muito importante a gente ressaltar que o que é bom para um paciente não é bom para outro paciente, não é igual uma receita de bolo. Então, cada paciente tem uma formulação, cada paciente tem uma estrutura, cada paciente tem um histórico de vida e isso é muito importante, que juntando essas informações a gente consegue fazer uma conceituação, uma formulação mais estruturada do paciente. Como que a TCC trabalha? A gente trabalha com foco no aqui e agora. Então, a gente olha lá para trás, olha o histórico do paciente, é muito importante, mas o nosso foco é no presente. E a TCC, a gente entende o quê? Não é a situação em si que incomoda o paciente, e sim como ele interpreta cada situação, que diante disso vai ter um pensamento, uma emoção e um comportamento. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Supondo que uma situação você está passeando na rua e você encontre uma conhecida sua. E daí ela pega e passa por você e não te cumprimenta. Você pode ter um pensamento, nossa, quem que ela pensa que é? Ficar com raiva, se sentir injustiçada e comportamento, fala, nunca mais quero olhar na cara dela também. Ou a mesma situação, a tua conhecida passa por você e você pode falar assim, nossa, ela não me viu. Ficar tranquila, tal, às vezes ligar para ela. Ou você pode ter um pensamento, será que ela estava se escondendo de mim? Você fica ansiosa, ou você liga, ou você espera, fica na sua, ou você pode ficar triste também, dependendo do seu pensamento. Então, supondo que a pessoa está passando e você pensa assim, nossa, ela me ignorou. Nossa, eu não sou, será que ela não é mais minha amiga? Você pode também ter emoções diferentes e comportamentos diferentes. Então, isso é o que a TCC acredita. Não é a situação em si, só que como a gente interpreta aquela situação, nós vamos ter emoções e comportamentos diferentes. Isso é muito importante. Quanto mais você conhece o funcionamento da TCC ou o seu funcionamento, mais fácil de você praticar no seu dia a dia. Por isso que a gente fala que a TCC, o que a gente faz com o paciente? A gente faz com que ele vire seu próprio terapeuta. Então, o terapeuta passa as técnicas, faz isso com o paciente para que ele consiga trabalhar isso no seu dia a dia. Então, é muito legal a questão da TCC, né? Eu sou um pouco suspeita, só que eu tenho pacientes, todos os meus pacientes, eles utilizam um caderninho e eles vão anotando as técnicas, as estratégias, o que fez sentido para ele na terapia, para que ele consiga colocar isso em prática no dia a dia, até a nossa próxima sessão. Ele observa, olha, Maiara, essa semana eu consegui identificar um pensamento ansioso, eu consegui identificar quando eu fiquei triste, quando eu fiquei com raiva, e tudo isso ele começa a trabalhar em si próprio, quando ele começa a colocar as estratégias em prática. Muito importante a gente conhecer a TCC. E aqui eu vou pegar e vou falar como que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia essa questão da TCC. Quando você começa a trabalhar essas técnicas, você vai perceber uma redução da sua ansiedade ou de alguma emoção desagradável, por exemplo, da ansiedade. Então, eu ensino os pacientes que todo pensamento, ele não é fato. Ah, mas como assim? Pensamento não é 100% verdadeiro. O nosso pensamento ele é questionável. Então, através das técnicas, das estratégias, a gente aprende a questionar os pensamentos. Olha que interessante. Difícil alguém falar assim, você tá triste? Você tá triste. Mas nunca ninguém pergunta assim, por que você está triste? O que você está pensando?
Já na terapia, a gente consegue ter acesso a esses pensamentos, que recebe o nome de pensamentos automáticos, porque eles estão mais superficiais. A gente tem mais acesso a eles. Então, a gente fazendo algumas perguntas, a gente consegue identificar o nosso pensamento e a gente questionar os pensamentos. Vou aqui colocar 5 perguntas para você questionar os seus pensamentos e aprender a colocar em prática. Primeira pergunta: evidências a favor. Evidências a favor significa que prova que esse pensamento ele é verdadeiro. Evidências contra significa ao contrário, o que prova que esse pensamento ele não é verdadeiro. E daí você vai procurar informações, estratégias para você questionar esses pensamentos. Então, por exemplo, e se eu gaguejar na minha apresentação? Então, evidências a favor, eu vou buscar evidências que provam que aquele pensamento é verdadeiro e evidências contra. Fala, não é toda vez que eu gaguejo, eu já fiz apresentações e não gaguejei, então você vai buscar informações. Outra pergunta também muito interessante, vantagem de manter esse comportamento. Você vai pensar qual que é a vantagem, quais os lucros, os ganhos que eu tenho mantendo esse pensamento. Na desvantagem, você vai também fazer essa pergunta para você e você vai ver quais os prejuízos que você tem em relação a esse pensamento. E uma técnica que eu acho demais e eu praticamente utilizo muito no meu dia a dia, que conselho você daria para uma amiga? Um conselho que você daria para uma pessoa que estivesse na mesma situação que você. Essa é uma técnica muito legal, porque geralmente a gente consegue dar alguma dica, algum conselho bem melhor daquele que a gente está dando para nós. Eu falaria isso, eu falaria aquilo. Então, comece a aplicar isso em você. Comece a ser sua melhor amiga. Você está sendo sua melhor amiga? Ou você está sendo assim, a sua inimiga? Você fica ali se questionando, você fica duvidando do seu potencial. Comece a utilizar essa técnica. Outra técnica também que eu acho muito legal é você imaginar o pior cenário. A gente fala a descatastrofização, é um palavrão, né? A descatastrofização, você vai pegar aquele pensamento e pensar, o que de pior poderia acontecer? Você vai imaginar o pior cenário e você vai ver, caso realmente isso aconteça, eu consigo lidar com isso? Caso isso aconteça, o que eu posso fazer em relação a isso? Essa é uma técnica ótima para você também colocar em prática no seu dia a dia. Tem técnicas de respiração também, uma técnica muito prática, porém não menos eficaz, é a 4x4. A 4x4 você vai inspirar 4 segundos e vai soltar o ar 4 segundos durante 4 minutos. Eu particularmente gosto muito dessa técnica, porque você pode estar utilizando ela em qualquer lugar, numa fila de um banco, na fila do supermercado. Quando você perceber que você está ansioso, que você está com respiração superficial, o que é uma respiração superficial? Quando você respira pelo tórax, por exemplo, você percebe que eu movimento essa região? Quando eu movimento essa região do tórax, a gente fala de uma respiração superficial. Quando você perceber esse movimento, tente mandar o seu ar para o diafragma. Fazendo esse movimento, você acalma e relaxa. E aí, me conta, você já sabia dessas técnicas? Coloque aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não segue o canal, siga o canal e compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar. E até a próxima!